Olá, meu nome é Wesley, sou professor de língua portuguesa. Trago meu trabalho de conclusão com o tema, relacionado ao tema Ensino de Línguas e Identidade Cultural, fazendo um material que está direcionado ao ensino fundamental 1, principalmente aos alunos de quinto ano. Esse material, ele é motivado tanto pela habilidade da BNCC de identificar os fonemas e suas representações com letras, e também motivado por uma experiência própria como professor de escola do campo, aqui no Nordeste. Ao ir a uma escola de zona urbana, da cidade, percebi que o alfabeto, o jeito de aprender o alfabeto deles, dos alunos dessas duas escolas, eram diferentes. Então, motivado por isso, por esse reconhecimento de que na zona rural os professores eles ensinavam de uma forma mais fácil, usando ali elementos rotineiros dos alunos, e que na zona urbana geralmente isso não acontecia. Então, fiquei motivado por isso a fazer esse trabalho sobre o ensino do alfabeto no Nordeste brasileiro, orientado pelo professor Carlos Eduardo. Em relação aos objetivos, eu tracei 3 objetivos, e estão conectados a também habilidades da BNCC. Então, o primeiro será compreender que a língua portuguesa apresenta variações. O segundo, identificar características da fala nordestina, também valorizando a questão cultural e linguística. E o terceiro vai ser desenvolver as habilidades, as atitudes, desculpa, de respeito às diferentes formas de falar. Aqui são as habilidades que estão direcionadas a cada objetivo. Então, explorar as variações linguísticas, observar as marcas linguísticas, principalmente das variações regionais, e reconhecer e valorizar a linguagem oral como uma forma de expressão e identidade cultural. Então, essas são as divisões de módulos, também baseado em cada objetivo. O primeiro, uma introdução à diversidade linguística. O segundo, falando sobre a diversidade linguística agora no Nordeste, trazendo essa questão do alfabeto. E o respeito à diversidade. Então, tentei trazer o máximo uma linguagem interativa, simples, para que um aluno do quinto ano ele consiga compreender o que está sendo tratado. Então, inicialmente, eu tenho uma explicação bem simples, sobre o que é diversidade linguística, com um exemplo. Então, tenho aqui um quadro com a interação, então, ao clicar, o aluno vai saber o que seria diversidade linguística e por que que isso acontece. Esse segundo aqui, para mostrar como as línguas, elas têm as variações, então, diferentes formas de se referir ao mesmo item. Aqui eu escolhi o celular, então, no Brasil, celular, em Portugal, telemóvel, e usei os Estados Unidos como a representação do smartphone, para que ele perceba que cada lugar tem sua forma de se referir ao mesmo item. Aqui uma breve explicação sobre as formas de diversidade geográfica, histórica e social e estilística, e o processo de aprendizado, para que ele entenda, cada lugar tem a sua forma de falar, mas que o ambiente que ele está inserido, as pessoas com quem ele convive também vão influenciar esse jeito de falar. Então, a partir da escuta, aprendemos a falar, seguindo as influências daqueles que estão próximos de nós. E depois aprendemos a transformar os sons que escutamos em sinais gráficos. Aqui eu fiz uma sessãozinha do Saiba Mais, que aprender a falar é aprender com o mundo ao nosso redor, e trouxe um primeiro exercício para fechar esse primeiro módulo, com alguns questionamentos, sobre a, essas formas de falar, são diversidades, são gírias, são falas, algo bem simples, porque vamos do quinto ano, e aqui a sequência, o que é que a gente aprende primeiro, e fecha essa primeira parte com a indagação. Em uma região tão diversa como o Nordeste, o ensino deveria ser como em outras regiões? Trago também essa lupinha aqui, essa lâmpada, explicando que não, aqui no Nordeste é diferente. E trago a parte sobre a diversidade linguística, onde eu vou tratar também de alguns gêneros textuais. Então, trago uma explicação, sobre a chegada dos portugueses, sobre toda a influência, coloco essa lupa, falando revela uma riqueza de expressões, e aí tem um materialzinho, relacionado, a na sua escola os professores sabem que você fala de um jeito bem bonito, do jeito do Nordeste, e aí ele clica nessa lupa, tem uma interação, explicando o que é o alfabeto, relembrando, e fazendo também essa explicação sobre cada região do Brasil que tem sua variação.
Aqui eu trouxe um cordel, e aí vai ter a explicação nessa parte sobre a leitura do cordel e o jeito que se lê o cordel. A gente percebe também o jeito que se fala. Então, aqui o cordel e tudo vem a ser nada do Silvinho Piraiá de Lima. Nessa parte eu falo um pouquinho sobre a música, e a música também vai trazer essa representação no jeito de falar nordestino. Então, quando eu ia a terra ardendo com a fogueira de São João, o Luiz Gonzaga ele usa essa expressão de falar como um nordestino. E trago a letra O ABC do Sertão, onde ele vai falar justamente do nosso assunto. Então, tem que aprender um outro ABC, né? O J é Gi, o L é Lê, o S é Si, bom, o R tem nome de rei. Então, essa música ele retrata muito bem como é aprendido o alfabeto aqui em algumas regiões do Nordeste, principalmente no sertão nordestino. Essa outra parte, mais uma explicaçãozinha, né? Completando, tem mais uma lupa aqui, falando do jeito de falar as letras também é variação linguística, e que isso não é errado. E a partir do cordel da letra da música, a gente pode perceber que aqui no Nordeste falamos de jeito diferente, e aí também tem uma partezinha, né, falando que o ensino deve respeitar o jeito, e a escola precisa se adaptar ao jeito da gente falar, né, que o respeito é importante nesse processo de aprendizado. Aqui trouxe alguns questionamentos, né, com o cronômetro, então, em relação ao jeito de falar no Nordeste, nós devemos respeitar, proibir ou criticar, para que o aluno faça essa associação. E o último, que é relacionado ao respeito à diversidade. Então, explica um pouquinho sobre respeito linguístico, né, que é aceitar e valorizar, sempre colocando em destaque o que eu considero mais importante. Então, em nenhum jeito é errado, só por ser diferente. E aqui trago uma explicação, né, uma sessãozinha de Saiba Mais, para falar sobre essa relação, né, que é garantido por lei, né, que o respeito linguístico está na lei. Aqui mais algumas indagações, né? Você já percebeu que nem todo mundo fala do mesmo jeito, que é basicamente uma revisão do que a gente falou antes. Então, aqui nós temos PRO, né? Valoriza a diversidade linguística, combate o preconceito, né? E os desafios. Quais são os desafios que nós temos, né? O preconceito ainda é muito presente, a dificuldade de adaptação em contextos formais e a falta de preparo em algumas escolas nessa relação de respeitar o jeito de falar dos alunos. Aqui mais alguns questionamentos, né? Falar G em vez de J é errado e precisa ser corrigido. Aí o aluno responde. E mais uma sessão de exercícios, trazendo toda a relação agora, só que também em relação ao preconceito linguístico. Então, temos alguns questionamentos, que o que é preconceito linguístico, também com uma linguagem bem simples, o que estudamos nesse material, né, coloque em ordem. E mais uma pergunta, né? O jeito de falar de cada pessoa é único e deve ser respeitado, e aí não vai falar, colocar se é verdadeiro ou falso. E esse foi o meu trabalho, que é a página final, né? Apresentar o trabalho final de curso da pós-graduação no Censo em Linguística Aplicada. Obrigado. Espero que tenha ficado bem claro a apresentação do material.